programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você acompanha, no bloco Educação em Debate, uma conversa sobre os fatores que evidenciam por que o IDEB não pode ser a única forma de analisar a qualidade da educação básica. Na atualidade, Betinho Duarte, membro da Comissão da Verdade em Minas, faz um balanço dos trabalhos realizados até agora. De Brasília, você vai ver as notícias da CNTE. A professora e coordenadora geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, conversa com a professora da FAI UFMG, Flávia Pereira Xavier. Educação em Debate. Somos bombardeados por propagandas do governo do estado falando das altas notas do IDEB das escolas estaduais. Afinal de contas, o que é IDEB? O governo está certo ao fazer tantas peças publicitárias? Para conversar sobre isso, nós convidamos a professora Flávia Xavier. É um prazer recebê-la. Flávia é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Núcleo de Pesquisa sobre Desigualdades Educacionais. É um prazer recebê-la, Flávia. O prazer é todo meu. Eu agradeço essa oportunidade. E o IDEB, ele é um indicador importante que é para a medida da qualidade da educação básica brasileira. Esse indicador, ele foi pensado e implementado a partir de 2007, com dados que pudessem traduzir um pouco sobre o desempenho escolar dos alunos em matemática e em leitura e as taxas de aprovação desses alunos. O IDEB ele é um indicador sintético, portanto, ele resume essas duas medidas, que é de desempenho e de aprovação. Entretanto, ele apresenta alguns limites. Esses limites residem na própria forma de cálculo desse indicador, que é importante a gente pensar um pouco e fazer uma análise mais crítica a respeito dele. E o Estado trabalha com essa ideia de nota, né, Flávia? E dá à população uma ideia, então, de que a nota, o número, quer dizer que nós estamos bem. E explica pra gente essas desigualdades, é assim mesmo? Essa nota se traduz na qualidade? Bem, então a gente tem que primeiro pensar que o IDEB é um produto, ele é uma multiplicação de dois outros indicadores. O primeiro deles, que é o indicador de desempenho, ele é a nota do aluno na Prova Brasil, que é uma prova aplicada a todas as escolas públicas, aos alunos de todas as escolas públicas de ensino fundamental no Brasil. Esses alunos fazem testes padronizados de matemática e testes padronizados de leitura. Essas notas, a partir dessas notas é feito, portanto, para a composição do IDEB, uma média dessas notas de matemática e de leitura. Essa média é multiplicada pela taxa de aprovação em cada escola, né, no fim de cada segmento. Essa multiplicação, o produto dessa multiplicação vai ser um indicador que a gente chama, portanto, de IDEB. O grande problema é o seguinte: quando nós padronizamos, tiramos uma média do desempenho da nota de matemática e da nota de leitura, nós estamos supondo que os alunos têm desempenho muito parecidos nessas duas áreas, e isso não é verdade. Como as escalas são diferentes, portanto, a gente supõe, o IDEB acaba tomando como suposição que os alunos brasileiros vão melhor em matemática do que em português, em leitura, e isso não é verdade. Né? Justamente o que a gente vê é o contrário. Em segundo lugar, um outro complicador nessa história toda é justamente o fato da gente trabalhar com médias. Né? Se a gente está trabalhando com a média de uma escola, a gente está dizendo que os alunos daquela escola, eles são plenamente traduzidos ou descritos pelaquela média. Só que na concepção que o próprio IDEB foi criado e que outras medidas em avaliação têm sido pensadas, é que a gente não pode tomar simplesmente a descrição da escola por aquele seu aluno típico. Isso causa distorções. Isso quer dizer que se a gente estiver preocupado com o direito à educação, que é um direito subjetivo, a gente tem que observar o cumprimento desse direito
para todos os alunos e não para a média desses alunos. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante e que se deve observar. Uma segunda questão, e que você me perguntou, a respeito desse uso do exemplo de uma nota escolar, por exemplo, de 0 a 10, e isso seria, portanto, a escala dessa variação do IDEB. Isso é complicado. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma escola, para ter um desempenho igual a 10, todos os seus alunos deveriam ter tirado total nas provas de leitura e nas provas de matemática. Todos os seus alunos. E para tirar uma nota 0, também todos os seus alunos igualmente deveriam ter tirado 0 em leitura e 0 em matemática. Isso empiricamente é muito improvável acontecer. Então, quer dizer que essa escala de 0 a 10 do IDEB é uma escala não observável empiricamente, com uma probabilidade muito pequena de acontecer. Tá certo? Então, quando a gente diz que um IDEB 4, um IDEB 5, na verdade, a gente, numa ideia de nota escolar, a gente diria que essa nota é muito mediana, tem inclusive uma nota não muito boa, né? Mas para o IDEB essa nota, na verdade, é muito boa, dado que a boa parte das notas que as escolas apresentam estão entre 2 pontos e 8 pontos. Então, não é uma boa comparação que a mídia acaba sempre usando, essa comparação da nota do IDEB com uma nota escolar, de boletim escolar. Flávia, você tocou num ponto que chama a atenção, né? O IDEB, então, é a questão da prova, é associado à aprovação. Então, um sistema que impõe a aprovação automática, ou que limita a condição do professor de uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem e, portanto, da retenção daquele aluno. Se o sistema inibe isso, ele influencia no resultado do IDEB de alguma forma, ou seja, quanto mais o professor perde a autonomia em relação à avaliação daquele aluno, da aprovação ou da retenção, ou da progressão continuada, se ele perde essa autonomia, o sistema está interferindo nessa média. Estou correta nesse raciocínio? Sim, dado então que o IDEB é essa composição, essa multiplicação de 2 outros indicadores, ele vai ser afetado por mudanças em um desses indicadores. Então, quanto maior a taxa de aprovação numa escola, maior o IDEB daquela escola. Quanto maior a média de desempenho dos alunos daquela escola, também maior o IDEB. Então, o IDEB ele vai aumentar de acordo com o aumento desses 2 indicadores. Para a gente pensar nisso, é importante a gente imaginar que pode ser que uma escolas diferentes possam ter a mesma nota do IDEB, mas elas podem ter variações em relação às suas taxas de aprovação. Quer dizer que uma escola que aprova menos, ela tem que ter um desempenho melhor para atingir o mesmo IDEB que outra escola que aprova mais atinge, né? Então, essas variações elas vão acontecer. Essa ideia de se trabalhar com compensações, isso é muito complicado, porque, na verdade, a gente poderia compensar um desempenho pior com uma aprovação mais alta, né? Essa é uma outra compensação que esse indicador faz, além da outra questão que eu já mencionei anteriormente, que uma escola ela poderia sistematicamente investir nos seus alunos melhores para elevar a nota média daquela escola. Esse é um outro problema. Quando a gente toma a média desse indicador, a gente pode não estar analisando com cuidado as diferenças que ocorrem dentro das escolas, que é o que a gente tem feito muito hoje na universidade, que é pesquisar justamente as questões relacionadas às desigualdades intraescolares, porque a gente pode ter alunos frequentando as escolas, estão presentes na escola, mas eles não estão aprendendo. E não é um aluno, não é um grupo, não são grupos aleatoriamente que não aprendem. São grupos socialmente definidos que não aprendem. Então, são grupos, são os negros, os alunos com menor nível socioeconômico. Então, são aqueles grupos já em desvantagem social que a gente percebe
que recorrentemente estão em desvantagens escolares também. Flávia, uma questão que eu acho que a população também não sabe, que os alunos não são obrigados a fazerem a prova. Não é necessário 100% de frequência no dia da prova. Explica isso pra gente. Para calcular o IDEB, o INEP toma o seguinte princípio: pelo menos 50% dos alunos têm que estar presentes no dia da prova. Dada essa condição, ele calcula o IDEB para essas escolas. Se uma escola tem uma presença muito baixa naquele dia da prova, não é calculado o IDEB. Mas se 50% dos alunos estiverem presentes, sim. Sim. Continuamos a conversa com a professora Flávia no nosso próximo programa. Saiba o que pensam os trabalhadores da educação em Minas. Profissão educador. Percebemos com essa queda da Lei 100 a possibilidade de mais ou menos 70 mil trabalhadores serem demitidos. Temos que lembrar que essa lei não foi para resolver o problema dos servidores, e sim resolver o problema previdenciário do Estado. Por isso essa situação de insegurança. Nós temos que defender o emprego dos trabalhadores e jogar a culpa nesse governador que não está preocupado com a educação no Estado de Minas Gerais. E no choque de realidade, continuamos a denunciar a violência no ambiente escolar e a omissão da Secretaria de Estado da Educação. Choque de realidade. Desde 2011, o Sindiúti defende em sua pauta de reivindicações que o governo estadual elabore uma política que combata a violência no ambiente escolar e que crie protocolos de atendimento ao educador agredido. Mas até hoje isso não foi feito. A única ação que a Secretaria de Estado da Educação se resume a fazer, segundo o sindicato, é dar palestras. Enquanto prevalece a inércia do governo do estado no enfrentamento a este problema, a violência na escola avança. Essa é mais uma escola da rede estadual em Belo Horizonte que vive o drama da violência. Aqui, o vice-diretor foi espancado por um grupo de alunos, mas ainda hoje o que prevalece é a lei do silêncio. As escolas hoje, os trabalhadores, todos os funcionários, vivem sob o medo, porque os nossos alunos, eles já trazem de casa essa violência que está permeando em toda a sociedade, e com a escola não tem sido diferente. E como é mais fácil para o poder público, eu digo aí os secretários adjuntos, superintendentes, inspetores, é melhor abafar do que enfrentar um problema. E eu penso o contrário, nós deveríamos dividir esse problema com toda a sociedade, porque é de todos nós. A escola hoje é um espaço que não se trabalha só para ensinar. A gente tem que trabalhar para a vida, e isso está sendo muito difícil devido à sociedade, devido à violência. Nós enfrentamos intimidações, nós enfrentamos agressões físicas, enfim, é um trabalho que dificulta não, ele está inviabilizando o nosso fazer, que é o educar. Eu, como educadora, penso que tem que inserir todo mundo, os pais, a imprensa, os órgãos de defesa e proteção da criança e do adolescente. Todos esses atores vão ter que atuar, inclusive nós professores, que não podemos nos colocar como só vítimas, porque o aluno é vítima, o professor é vítima, e a construção tem que ser coletiva e com coragem. O jornalista Aloísio Lopes recebe Betinho Duarte para falar sobre os trabalhos realizados pela Comissão da Verdade em Minas. Atualidade. Então nós estamos recebendo aqui hoje o Betinho Duarte, que é da Comissão da Verdade de Minas Gerais, dentre várias outras militâncias, né, Betinho? E nós temos no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, cada estado tem a sua comissão estadual. Aqui em Minas Gerais você participa de quais comissões internas? Porque tem grupos de trabalho que funcionam nesse trabalho de vocês, né? E eu queria dizer o seguinte, tem a Comissão Nacional da Verdade, tem a Rede Brasil Memória, Verdade, Justiça, são mais de 100 comitês da sociedade civil, e aqui em Minas nós temos vários comitês, e temos a Comissão da Verdade em Minas Gerais, que eu faço parte, eu fui indicado
pelo governador do estado naquela época, Antônio Anastasia, e eu, na verdade, escolhi 3 grupos para pesquisar, que é a questão do papel das igrejas em Minas Gerais, o massacre de índios em Minas Gerais e os atentados terroristas cometidos pelas organizações paramilitares de extrema-direita, que é o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que é o GAC, Grupo de Anticomunista, que é o MAC, Movimento Anticomunista, e os Esquadrões da Morte, que aqui em Minas era o Grupo Bombril, o Cravo Vermelho e, mais recentemente, o Reação, que foi naquela carteirada do Cine Nazaré, na época da redemocratização. Sim. Mas eu estou considerando também incluir o Reação, porque naquela época o então secretário de Segurança, Santos Moreira, foi na imprensa e disse que aqueles terroristas, os terroristas de hoje, de 95, eram antigos torturadores. Então, Betinho, quando foi criada a Comissão Nacional da Verdade, passou uma imagem para a população que estava se referindo ali a apurar crimes políticos, cassação de deputados, mas pelo que você está investigando já há muito tempo e agora trabalhando, tem muitas coisas ocorridas que ficaram escondidas, até porque não saía na mídia, porque a mídia também era censurada, né? Essas organizações paramilitares, não é isso? Que defendiam o regime e que, de uma certa forma, não, que inibia, que impedia o trabalho de movimentos de oposição, de movimentos sociais. E isso foi muito forte em Belo Horizonte, então. Eu considero que Belo Horizonte foi a capital dos atentados terroristas, e que foram cometidos mais de 60 atentados terroristas. E era exatamente isso. Por exemplo, o Jornal em Tempo não era censurado. Então, os outros eram censurados. O Jornal em Tempo não era censurado. Então, para tentar intimidar e para destruir o jornal, eles cometeram 3 atentados terroristas, inclusive 2 a bombas e um jogaram 10 litros de ácido sulfúrico, destruindo todas as nossas máquinas. Só que nós continuamos. Entendi. Agora, uma novidade que você traz aqui nessa nossa conversa é o trabalho de pesquisa que você faz com as comunidades indígenas, né? Que pouco se falou disso também. O que aconteceu com os índios, especialmente aqui em Minas Gerais? Foram massacrados. Os índios, na verdade, ao longo do tempo, vêm sendo massacrados e ninguém fala sobre essa questão. Em Minas Gerais, por exemplo, a Polícia Militar criou a única guarda no Brasil, guarda rural indígena. Na verdade, segundo eles, era para proteger os índios e acabou, o pouco que nós apuramos, acabou o quê? Prendendo, torturando, assassinando e desaparecendo com índios do Brasil inteiro. Existia um local que eles faziam isso? Tinha Carmésia, Resplendor e a Fazenda Guarani. E vou te falar uma coisa, Luísio, que está aí, já foi divulgado intensamente. No dia da formatura da Guarda Rural Indígena, o desfile de formatura, a guarda levou um índio de pendurado no pau de arara. E quem estava no palanque? O ministro do interior, naquela Costa Cavalcante, naquela época, o Zé Maria Alquimim, e foi criada na época do Israel Pinheiro. E esse desfile foi em Minas Gerais? Uai, foi aqui no quartel aqui, da Polícia Militar, aqui no Prado. Então tem muita coisa a ser esclarecida, né, Betinho? Vocês pretendem concluir esse trabalho até quando, hein? Não, eu estou vocacionado para a Comissão Nacional da Verdade, que o prazo da Comissão Nacional da Verdade era para ser encerrado agora em maio. Mas a Dilma, a presidente Dilma, prorrogou até dezembro. Mas os relatórios já estão sendo feitos. Então, o meu trabalho, as considerações, recomendações, eu tenho que enviar até meados de junho. Tá bem, Betinho. Agradeço aqui pela sua presença. Até a próxima. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. O Plano Nacional de Educação foi aprovado após 3 anos e meio de tramitação no Congresso e muita pressão dos educadores. Agora, a CNTE lança uma campanha pelo veto presidencial a 2 pontos da lei, o que permite que parte dos 10% do PIB para a educação pública seja repassada a entidades privadas e o que promove a meritocracia. A estratégia 7.36 do PNE condiciona os investimentos escolares às notas do IDEB, sem levar em conta as diferentes realidades sociais dos estudantes, e orienta a política de bônus para os salários do magistério, comprometendo a valorização da carreira.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é medido a partir de dados sobre aprovação escolar e das notas dos alunos em provas padronizadas de português e matemática. No parágrafo 4º do artigo 5º do projeto de lei do PNE, os parlamentares optaram por abrir mão do financiamento público exclusivamente para a educação pública, possibilitando o incentivo fiscal para universidades privadas em troca de bolsas para alunos de baixa renda ou financiamento das mensalidades para estudantes em faculdades particulares. Apesar desses retrocessos, a CNTE comemora a incorporação do custo aluno qualidade, inicial e permanente, com a devida complementação da União para os estados e municípios que não conseguirem atingir a meta necessária para cumprir padrões de qualidade na educação, entre outras questões. O PNE avançou muito, em relação ao seu projeto original. De todas as emendas que nós apresentamos, perdemos somente 3, que é exatamente essa da meritocracia, que foi incluída no Senado, que nós não concordamos, essa história do recurso destinado para a educação privada e a questão do combate à discriminação. Por demais, ele avançou muito, a meta 17, que é a equiparação salarial, a questão de garantir a ampliação do ensino técnico profissional para o segmento público, como o ensino superior também para o segmento público, enfim, eu acho que vai ser uma nova década para a educação brasileira a partir da vigência desse novo Plano Nacional de Educação. Para auxiliar os sindicatos e quem mais queira apoiar a campanha pelo veto, a CNTE colocou à disposição um modelo da carta que deve ser enviada à Presidência da República. Confira no site www.cnte.org.br. O jurídico do Sindiúti esclarece suas dúvidas. Fique ligado. Tira dúvidas. Passei no último concurso público. No entanto, quando fui fazer meus exames pré-admissionais, fui considerado inapto. O que eu devo fazer? Desde quando o Estado de Minas Gerais passou a realizar os exames pré-admissionais, o Departamento Jurídico do Sindiúti passou a receber inúmeras reclamações com relação às inaptidões. Diante do cenário, o jurídico começou o ajuizamento das ações visando a posse imediata desses aprovados no concurso. No Momento CUT Minas, continuamos a série de debates sobre a terceirização. Momento CUT Minas. Conversamos com Frederico Melo, o Fred, ele é técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas. Fred, um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Beatriz. Nós vamos iniciar agora uma série de discussões sobre a terceirização. E aí a principal pergunta, Fred, o que é terceirização? Olha, terceirização é um conceito simples, mas que tem uma realidade muito diferenciada. O conceito é o seguinte, é uma transferência de umas atividades que uma determinada empresa faz com seus trabalhadores para uma outra empresa que passa a fazer essas atividades com os trabalhadores contratados por ela. Então, esse é o conceito mais firme, consequente de terceirização. Mas, na verdade, a gente tem vários tipos de terceirização. Alguns muito precarizantes, caminhando para situações análogas à do trabalho escravo, e outros com uma precarização menos aparente. Então, a realidade é muito diferenciada sob esse conceito da transferência dessas atividades para trabalhadores de uma outra empresa realizarem. Você pode citar alguns exemplos para a gente? Posso. Olha, na verdade, a terceirização não é um processo recente na economia brasileira. Ela começou há muito tempo, agora até a década de 80 ela era impedida ou era dificultada pela legislação brasileira. Ela era permitida apenas no setor de alimentação, vigilância, então alguns poucos setores poderiam ser terceirizados. A partir do início da década de 90, a terceirização, os processos de terceirização no Brasil se aceleraram. Várias empresas e instituições passaram a terceirizar. Então, a gente tem, por exemplo, o correspondente bancário.
O nome, aparentemente, as pessoas não conhecem, mas quando você vai numa agência lotérica e paga uma conta de luz, essa agência lotérica ela é um serviço terceirizado de um banco. Porque, na verdade, quem deveria receber a conta de qualquer empresa, seja de luz, de água, seria o banco, né? Mas, nesse caso, foi terceirizado para a lotérica. Fred, por que as empresas terceirizam? Olha, por vários motivos, mas eu diria que esses vários motivos eles podem ser agregados em três causas principais. Primeiro, as empresas querem ter flexibilidade. Depois eu vou explicar um pouquinho disso. O segundo, elas querem reduzir custos. E o terceiro é que elas querem controlar os trabalhadores, controlar o movimento sindical, a organização dos trabalhadores. Bom, e tanto o controle dos trabalhadores, quanto a redução de custos, quanto a flexibilidade, elas se dão contra os trabalhadores. Os trabalhadores perdem com o aumento de ganho de flexibilidade das empresas, perdem com a redução de custos e perdem porque têm mais dificuldade de se organizarem. Bom, Fred, para as pessoas entenderem o que seria essa flexibilização e essas outras questões relacionadas aos motivos pelos quais as empresas terceirizam. Olha, a empresa ela quer ter flexibilidade para quando ela vende mais, ela tem mais mão de obra, quando ela vende menos, ela tem menos mão de obra e fazer os ajustes de pessoal. E a terceirização permite ela fazer esses ajustes de maneira mais fácil. Então ela ganha com isso, a empresa ganha com essa flexibilidade, ela contrata quando precisa e demite quando não precisa mais. Na verdade, é uma relação contratual com uma outra empresa. Mas para o trabalhador é uma perda. É uma perda porque ele precisa ter um trabalho que permita-o sobreviver e a sua família ao longo do tempo e não ficar sujeito a esses períodos intermitentes de relação de emprego com as empresas. Em relação à redução dos custos, os trabalhadores terceirizados, em sua grande maioria, recebem salários menores, têm menos direitos e, no final das contas, as empresas que utilizam o seu serviço por meio da empresa contratada pagam menos para esses trabalhadores. Então, tem uma redução de custos por meio da redução de direitos e da remuneração dos trabalhadores. E, por fim, o controle dos trabalhadores é porque a empresa que antes tinha que lidar com um sindicato, quando ela terceiriza algumas de suas atividades, esses trabalhadores terceirizados têm uma outra entidade sindical representativa, às vezes com uma outra database, com uma outra dinâmica sindical, e aí acaba que a base da empresa, a base de trabalhadores fica fragmentada e muitas vezes a empresa joga um trabalhador contra o outro, um sindicato contra o outro, dificultando a ação unitária da classe trabalhadora e o avanço da organização e das conquistas. Continuaremos essa conversa com o Frederico sobre terceirização no próximo programa. Para finalizar, fique com o humor de Rômulo Garcias. Hoje não tem merenda. Professor, o senhor quer metade de nada? Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado. Mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola. Salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.